Bom, aula 23, continuando, compartilhando. Lembra que eu falei que eu estava perdido aqui no último tópico, né? Que a pergunta era o seguinte: ah, qual é a irradiação, né, que ela que chega numa superfície receptora? Qual é a irradiação incidente sobre o pequeno objeto localizado no interior do recinto? Vimos, né, que considera ele como corpo negro. É que eu esqueci de mostrar para vocês na fórmula, né, da potência numa situação que o corpo é negro. É uma fórmula bem simples, que eu vou mostrar aqui, ó. Potência radiativa de um corpo negro. Stefan Boltzmann, temperatura elevada a quarta. É só isso. No caso aqui, 5,67 vezes 10 a menos 8, multiplicado por 2.000 elevado à quarta potência. Que aí sim vai dar 9,07 vezes 10 à quinta potência watts por metro quadrado. Tá bom? É só isso. Vamos para a próxima. Uma superfície emite como corpo negro a 1500 Kelvin. Qual é a taxa por unidade de área na qual ele emite radiação em todas as direções nessa faixa de 0 a 60 graus, o θ, né? E no intervalo de comprimento de onda de 2 a 4 micrômetros. Então, de novo, se fosse, né, todas as direções, né, fosse difusa, seria Stefan Boltzmann, né, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin à quarta potência, vezes 1500 Kelvin elevado à quarta potência. Mas não é isso. Aí sim tem que brincar lá com as integrais. Só que aqui tem a limitação de 0 a 60 graus de θ, limitação aí do comprimento de onda, né, o espectro de 2 a 4, né? E aqui não mostra, né, o ângulo φ. Mas enfim. Então, pode ser representado por esse desenho aqui, corpo negro a 1500 Kelvin, onde ele emite radiação de zero, que é o θ igual a zero, que é normal a sua superfície, até 60 graus. Por algum motivo, de 60 até 90 graus não é levado em consideração nos cálculos. Comprimento de onda mais limitado, né, do que zero infinito, então no caso de 2 a 4. Então, jogar tudo lá nos limites de integração, né, a integral tripla, comprimento de onda d lambda 2 a 4, o φ 0 a 2π, e o θ 0 a 60 graus, que é π sobre 3. Aí é só integrar. Tá? No caso aqui, integral, né, de d lambda, é lambda, né, 4 menos 2, 2. Tranquilo, né? De φ, integral de dφ é φ. 2π menos 0, 2π. Então tá, tranquilo. Aí tem a integral do quê? Aí tem a intensidade, né, que vocês estão vendo aqui, intensidade espectral, né, num determinado espectro de um corpo negro. Só que ela é constante. Então você coloca para fora da integral. Tá? Aí você tem que integrar cosseno de θ, seno de θ dθ. Aí vocês podem procurar em tabelas, né? Não sei se vocês vão lembrar de como calcula, né, funções trigonométricas uma multiplicando a outra, eu confesso isso que eu não sei. Mas aí, né, na explicação lá tem a sua apresentação. Tá? E aí o que acontece? Podemos ir direto nesse cálculo aqui. Como falei, né, coloca aí a intensidade para fora, né, dos limites de integração. Né? Aqui ele só não colocou para fora de um deles. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, assim, o I ele foi para fora do limite de 0 a π sobre 3, que é correspondente ao θ. Foi para fora de 0 a 2π correspondente ao φ, ele só não foi para fora correspondente ao lambda. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. E aí ficam essas duas integrais aqui, né, dentro dos parênteses, mas é como eu falei, né, o integral, né, de dφ é φ. Então, assim, integral, né, de dφ dos limites de integração 0 a 2π é 2π, é o que vocês estão vendo aqui. Não é fácil de calcular. Aí, usando tabelas por aí, né, integral de cosseno de θ, seno de θ dθ é igual a seno ao quadrado de θ sobre 2, cujos limites de integração é 0 a 60 graus, no caso π sobre 3. E aí depois é só efetuar os cálculos, né? Que aí no caso vai dar igual a, aí multiplicando por 2, né? Vai dar igual a 0,75. Aí vai ficar dessa forma, 0,75. De onde vem 0,75? Seno de 0 igual a 0. Então, o que? Seno
de π sobre 3, que é seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado vai dar 3 sobre 4. Tá? Aí 3 sobre 4 dividido por 2 vai dar 3 sobre 8. Tá? Multiplicando por 2 vai dar 3 sobre 4. 3 sobre 4 é 0,75. E aí, dentro da integral, manteve o i e manteve manteve o π, manteve o i, que é a intensidade do corpo negro naquele comprimento de onda. Tá? O que significa é que foi proposital. Tá? Só para ficar um vídeo mais enxuto, eu não quis explicar para depois falar novamente. Mas o que significa essa fórmula? Integral de π vezes intensidade I espectral de lambda. Esse aqui. O que vocês podem ver aqui? F, né, que é o fator F, ele é igual ao N, a potência espectral. Por que eu sei que é espectral? Potência no determinado comprimento de onda. Watts por metro quadrado, micrômetro. Sobre Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quinta potência. Tá? Então, a integral dessa fração aqui é igual a F. Ah, mas o que é o E do corpo negro? Não sei se aparece aqui. Não, aqui não aparece. Mas não importa. O E do corpo negro, esse aqui, ó. O E do corpo negro é igual ao I do corpo negro vezes 3,14, vezes π. Então, essa equação aqui é igual ao fator F. Então, de novo, vamos lá. Voltando aqui à resolução. Então, isso aqui, integral de π vezes I, é a mesma coisa que integral de E. Né? Então, vocês podem colocar o π vezes I, que é igual a E, para o lado de fora. Tá? Então, de novo, ΔE, né, que seria a potência emissiva, né, naquele intervalo de comprimento de onda, né, de 2 a 4, que é igual a 0,75 vezes a integral com o intervalo de 2 a 4, vezes π vezes I. Nós estamos falando de corpo negro. Então, π vezes I no corpo negro é igual a I. Tá? Então, 0,75 vezes E vezes comprimento de onda, né, 2,4 de lambda. Mas o que acontece? Eu poderia simplesmente multiplicar, né, converter nesse E do corpo negro Stefan Boltzmann com temperatura elevada à quarta potência. Até poderia. Mas como está dando o limite aí, o comprimento de onda de 2 a 4, eu não posso. Se fosse comprimento de onda de zero infinito, simplesmente 0,75 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, que é a quarta vezes a temperatura, né, da superfície elevada à quarta potência, no caso aqui 1500 Kelvin. Mas como tem uma limitação do espectro da radiação 2 a 4, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui tem o corpo negro, ECN. Dentro dessa integral, eu coloco no denominador ECN de novo, né, para cancelar um com o outro. Né? E aí eu coloco E lambda CN. O que é isso aqui? E lambda CN. É a potência do corpo negro naquele espectro. No caso aqui de 2 a 4. E esse E do corpo negro seria se fosse de 0 a infinito. Então tem a seguinte fórmula. Integral de E de lambda sobre E de CN, corpo negro. Tá? Isto é, essa integral no intervalo comprimento de onda de 2 a 4. Isso aqui, presta atenção, isso aqui é igual ao fator F. Então, de novo, E de lambda CN sobre E de CN. Então, esse E de lambda é a potência radiativa de um corpo negro
como num intervalo de comprimento de onda, no caso 2 a 4 micrômetros, sobre isso aqui embaixo é a potência do corpo negro. Um sobre o outro é igual ao fator F. Aqui está melhor, aqui está mais prático. Fator F igual a potência naquele intervalo de comprimento de onda, né, por isso é de lambda corpo negro, Cn. Aí, por exemplo, vai de 0 até lambda 2, menos de 0 a lambda 1, quando eu quero saber o intervalo, por exemplo, entre lambda 1 e lambda 2. No caso aqui, né, de 2 a 4 micrômetros. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, o fator F, que vai de 2 a 4 micrômetros, é igual ao fator de forma que vai de 0 a 2 micrômetros. Não, minto. O fator F de 2 a 4 micrômetros é igual ao fator F de 0 a 4 micrômetros, que é uma faixa longa, né? Menos o fator de forma de 0 a 2 micrômetros. Acho que o desenho aqui vai me apresentar melhor. Não, pensei que desce. Não, pensei que desce. Pensei que tivesse um desenho aqui mais adequado. Mas vamos lá, de novo. No exercício, estava lá. No final das contas, né, deve levar em consideração fator F entre 2 a 4 micrômetros. Para obter o fator F de 2 a 4 micrômetros, eu tenho que calcular o fator F que vai de 0 a 4 micrômetros, né, que vai com certeza ser um valor maior, menos o fator F que vai de 0 a 2, que é uma faixa menor. Então, fator F vai ser integral de fator F de 0 a 4, depois fator de 0 a 2 para ficar igual ao fator F de 2 a 4. Tá? Então, esse F aqui, o que seria? Integral, né, do intervalo é de 0 a 4 micrômetros, da potência espectral, daquele espectro específico, né, de 0 a 4, que está E lambda Cn, menos o E lambda Cn do intervalo de 0 a 2, sobre Stefan-Boltzmann temperatura elevada a 4. O que é isso aqui? É o ECN, que é a potência do corpo negro, se ela fosse de zero a infinito. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela vai ser usada aqui. Então, vamos lá. É que não ficou muito claro na explicação, vou deixar de propósito no exercício. Então, vou voltar, vou até reforçar, porque isso aqui não é muito fácil mesmo. Intervalo de φ, 0 a 2π. Intervalo de θ, 0 a π sobre 2. Intervalo comprimento de onda, 2 a 4 micrômetros, corpo negro a 1500 Kelvin. Aí, beleza. E aí, como é que faz para fazer o cálculo aqui do ΔE, né? Por que ΔE, né? Delta, quando a gente pensa em delta, pensa em intervalo, a diferença entre uma coisa e outra. No caso aí, a potência emissiva, né, total. Watts, no final, o resultado vai ser em watts por metro quadrado, conforme estou vendo aqui. Então, para obter, né, a potência total watts por metro quadrado, tem que calcular essa integral tripla, né, com esses 3 limites de integração. Aí, o mais fácil de todos, né, o limite de φ. Vai de 0 a 2π, então dφ igual a 2π. Vocês estão vendo aqui. O comprimento de onda, eu não vou calcular agora, porque eu vou explicar daqui a pouco por quê. Agora, calcular o θ. Cosseno de θ, seno de θ de θ igual a seno ao quadrado de θ sobre 2. Seno de 60 graus, né, que é seno de π sobre 3, é igual a raiz de 3 sobre 2. Elevado ao quadrado, vai dar 3 sobre 4. Dividido por 2, vai estar 3 sobre 8, multiplicado por 2, 3 sobre 4, que vai dar igual a 0,75. Está aqui, beleza. Aí tem a integral, né, os limites de 2 a 4 micrômetros, aí sobrou o π, multiplicado pelo i. Por isso que não foi colocado o i para fora da integral. Por quê? O que é o π vezes i? É isso aqui. Tá? Que é E de lambda do corpo negro sobre o E do corpo negro. De novo, o E de lambda, o que seria? É aquela potência dentro daquele espectro limitado da radiação, de 2 a 4. E o E de Cn é como se o espectro fosse de zero a infinito. E essa fórmula aqui é aquela que eu tinha mostrado antes, que é essa aqui. Tá?
Então, o fator F é o quê? É a divisão entre a integral da potência espectral naquele espectro da radiação sobre Stefan-Boltzmann temperatura elevada à quarta potência. Tá? É aqui. É que aqui está muito simplificado. Aqui depois teria que ter o quê? E de lambda Cn sobre Ecn de 0 a 4 menos E de lambda Cn sobre Ecn de 0 a 2. É o que está aqui. Por isso vocês estão vendo aqui, ó, o N é o delta E, 0,75 vezes o E do corpo negro. Por que foi colocado o E do corpo negro aqui? Para esse aqui cancelar com esse aqui. Para ficar apenas essa parte aqui. Tá? Então, multiplica 0,75 vezes E do corpo negro, que é Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quarta, vezes essa integral aqui é o que está dentro dos colchetes. E esse fator F aqui, vocês encontram lá na tabela. Então, por exemplo, o fator de F, quando fala de 0 a 4, vocês pegam o comprimento de onda 4 micrômetros, né, como está aqui, vezes a temperatura, 1500 Kelvin, que vai dar igual a 6.000 micrômetros Kelvin. Aí vocês vão lá na tabela, 6.000 é igual a fator F 0,7, vamos colocar 738. E o fator F de 0 a 2, então pega 2 micrômetros, multiplica por 1.500, dá 3.000 micrômetros Kelvin, vai lá na tabela de novo, obter o valor, 0,273. Um menos o outro, multiplicado por Stefan Boltzmann, vezes temperatura elevada a 4 potência, vezes 0,75, como vocês estão vendo aqui, vai dar igual a 10 elevado à quinta, né, no caso 100.000 watts por metro quadrado. Tá? Não é muito fácil, né, mas treinando vocês conseguem entender. Tá? Então, é o que? Para calcular a potência dentro de uma faixa restrita aí do comprimento de onda. Dentro de um espectro, desculpa. Tá? Vai ter outros exercícios que abordam isso aí, por isso que eu estou falando, que aquela tabela 12.1 vocês vão ver bastante, vão usar bastante. Emissões de superfícies reais. O que não é um corpo negro é uma superfície real. Tá? Com formato, na prática, todo irregular, como vocês estão vendo nessa curva aqui. E superfície real, o ângulo θ, vocês estão vendo que ele a potência E, né, ela varia, desde o máximo no θ igual a zero até tendido ao mínimo quando é θ igual a 90 graus, vocês estão vendo aqui. E o corpo negro, a potência, né, o E, ela é constante, tá? Independente do ângulo. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. E aí o que acontece? Aí dentro disso aqui fala-se o conceito de emissividade, emissão de superfícies reais, que como o próprio nome diz é a capacidade de emitir radiação. Claro, quanto maior a temperatura, maior a potência emissiva. Mas aqui está falando daquela capacidade que depende da temperatura, também depende do material, que é um valor que vai de 0 a 1. Mínimo igual a 0, máximo igual a 1. Não existe superfícies com emissividade nem mínima nem máxima. Tem lá valores próximos. Tá? Então, aqui tem toda uma conceituação que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas na prática o epsilon, né, que é a emissividade, depende do material, depende da temperatura, mas também depende do espectro da radiação do comprimento de onda, também depende do ângulo θ, depende do ângulo φ. É tudo isso que ele está falando aqui. Mas o que vocês vão ver nas próximas curvas é a influência da emissividade em relação ao comprimento de onda, como vocês estão vendo aqui, e a emissividade em relação à temperatura. Eu vou aumentar agora o tamanho. Então, aqui que chama de emissividade normal espectral. O que é isso? É a tal da emissividade normal espectral. É a emissividade dependendo do comprimento de onda. Porque lá na tabela lá atrás, aparece apenas as emissividades variando com a temperatura e variando com a substância, com o material da superfície. Só que depende também do comprimento de onda. Aí vocês estão vendo aqui curvas bastante irregulares, em muitos casos, como, por exemplo, o óxido de alumínio, cuja emissividade espectral, quando fala emissividade normal, emissividade na sua normal, ângulo θ igual a zero. Então já fixou.
ângulo θ igual a zero. Espectral, porque depende do espectro, comprimento de onda. Então, o óxido de alumínio possui seu valor máximo lá para 0,96, 0,95. Aí vocês estão vendo aqui um aumento e depois um decréscimo. Aço inoxidável, 1200 Kelvin, muito oxidado. Quase que constante, né, em boa parte do espectro de 0,26, 0,25, até aqui 2 micrômetros. Depois tem uma queda, uma leve, depois uma queda brusca, né? Como vocês estão vendo aqui. Já o aço inox 800 Kelvin polido, ela tem uma queda mais constante, mais linear. Mas vocês estão vendo aí que varia muito com o material. Então, os comportamentos são muito diferentes entre si. Isso que nós estamos falando apenas de alguns materiais. Pelo menos, o que importa é vocês identificarem, né, que cada curva representa um material. Tá? É porque, assim, esse PDF foi feito, né? Vocês estão vendo que não tem nuance de cores. Desculpa, eu não lembro como é que é o livro real. Mas como vocês estão vendo aí linhas e traços, eu imagino que seja tudo em tons de cinza. A impressão que dá é que é tudo a mesma cor, né? Só muda a textura. Mas tudo bem. E aqui, emissividade normal total, né? Que significa isso quando fala total? Todo o espectro da radiação, de zero a infinito, né? E aí só varia de acordo com a temperatura. Tá? E aí tem algumas informações aí das emissividades, tá? Assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem alguns conceitos, né? Emissividade normal total em todo o espectro da radiação, só que o ângulo θ é igual a zero. Ou, sendo mais específico, emissividade normal espectral, onde há uma emissividade para cada comprimento de onda. Tá bom? E nos exercícios, vocês vão calcular, saber calcular, como se fosse uma emissividade média. Não se usa esse termo, mas é como se fosse, uma emissividade média desse elemento aqui. Ah, por que que... Ah, não. Nada não. Ah, quer dizer o seguinte, determinados materiais aqui dessa curva. Por que que alguns elementos, eles param em algum ponto e o tungsteno vai mais além? Porque a partir daqui, né, a partir daí pode entrar estado líquido até mesmo estado gasoso. O tungsteno ele resiste a uma altíssima temperatura no estado sólido, tá? Que é o elemento usado em filamentos de lâmpadas incandescentes. No caso das lâmpadas, né, de filamento de tungstênio, você pode calcular a radiação, né, levando em consideração a temperatura da superfície do tungstênio. Aí pode falar em 3.000 Kelvin, vamos supor, até mesmo 4.000 Kelvin. Imagina o quanto de radiação que uma lâmpada de tungstênio emite. Talvez seja por isso que a eficiência seja tão baixa, que gera muito calor. Vocês podem ver aqui uma superfície difusa. O que é difuso de novo? Uma superfície que emite radiação para todos os lados, a 1.600 Kelvin. Possui emissividade hemisférica espectral, hemisférica, que significa hemisférica, ângulo θ de 0 a π sobre 2, ângulo φ de 0 a 2π. Tá? Então, uma superfície difusa a 1.600 Kelvin possui emissividade hemisférica espectral mostrada na figura. Então, só tem aí duas variáveis, emissividade e comprimento de onda. Vamos lá. De 0 a 2π, a emissividade é igual a 0,4. De 2 a 5π, a emissividade é igual a 0,8. E de 5... Ai, caramba, mandei a unidade errada. De 0 a 2 micrômetros, de 0 a 2 micrômetros, a emissividade é igual a 0,4. Da emissividade... Não, do comprimento de onda de 2 a 5, a emissividade é igual a 0,8. Então, aqui, ó, de 0 a 2 micrômetros, emissividade 0,4. De 2 a 5 micrômetros, emissividade igual a 0,8. E de 5 micrômetros para frente, emissividade igual a 0. Então, os cálculos que nós vamos fazer vai ser só baseado nessa faixa aqui de 2 a 5. Tá? Bom, vamos lá. Qual é a pergunta?
Uma superfície difusa possui emissividade hemisférica espectral mostrada na figura. Por que que é espectral? Espectro da radiação. Determina a emissividade hemisférica total. Como já foi dita que é hemisférica, os intervalos, os limites de integração que eu já falei, então é apenas calcular, né, baseado nessa faixa aqui do comprimento de onda. E o poder emissivo total, né, que é o E. Aqui, ó. E qual comprimento de onda o poder emissivo espectral atinge seu valor máximo? Agora vamos lá. Então, o que deve ser feito? É aquela história que eu comentei, é como se fosse uma emissividade média. Né? E como é que eu calculo essa tal da emissividade média? Vamos partir para essa fórmula aqui. Ó. Até aumentar aí, pensando nos míopes. Emissividade, que chama de emissividade total hemisférica, é como se fosse uma emissividade média, é igual ao quê? A integral do produto da emissividade naquele intervalo de comprimento de onda. Vocês estão vendo lá que, para facilitar, as emissividades são constantes, né, em duas faixas, né, dois intervalos de comprimento de onda. Né? Então assim, emissividade é igual a de zero a infinito, né, emissividade espectral vezes a potência naquele intervalo também, E de lambda Cn, sobre a potência se ela fosse um corpo negro. Tá? Então, é o seguinte, lembrando, né, que tem lá a fórmula, né, integral de E lambda Cn sobre ECn, que vai ser igual ao fator F. Tá bom? Então, preciso saber o quê? Que existe dois intervalos, de 0 a 2 e também de 2 a 5. E aí é o seguinte, por que eu coloquei emissividade 1 e emissividade 2 para fora da integral? Porque elas são constantes nestes intervalos aqui. Tá? Se me engano, o primeiro é 0,2, o outro é 0, não, desculpa, 0,4, depois é 0,8. Nos intervalos de 0 a 2, emissividade é igual a 0,4, no intervalo de 2 a 5, emissividade é igual a 0,8. Então, eu joguei as duas emissividades para o lado de fora das integrais, né, porque elas são constantes. E aí, de novo, essa fração aqui, integral, limite de integração E de lambda Cn, B lambda sobre ECn, é fator de forma, que é isso aqui. E os limites de integração é de 0 a 2. Mais. Aí vocês estão vendo aqui, é intervalo de 2 a 5. Também fator de forma de 2 a 5. Só que o fator de forma de 2 a 5 é igual ao quê? O fator de forma de 0 a 5, né, que vai dar um F grande, e menos o fator de forma de 0 a 2, que vai ser um valor menor. Então, a diferença entre um e outro vai dar fator de forma de 2 a 5 micrômetro. E aí, multiplica pela emissividade, né, do trecho 2, que é igual a 0,8. Né? Então, de novo, integral da potência espectral sobre a potência do corpo negro é igual ao fator de forma. Vocês vão ver isso várias vezes de novo, fazendo esse tipo de cálculo. E aí o que acontece? Agora vamos partir, né? Então, fator de forma de 0 a 5, desculpa, fator de forma. Fator F de 0 a 5, vocês pegam lá o fator F, lá naquela tabela 12.1. Que valor que eu pego? Pega lá 5 micrômetros multiplicado por 1.600 Kelvin. 5 vezes 1.600 é 8.000. Então, lá na primeira coluna, vocês encontram lá 8.000 micrômetros Kelvin. O fator F vai dar um valor alto. O fator F vai ser igual a 0,856. Guarda esse valor. Depois, de 0 a 2. Então, pega lá 2 micrômetros vezes 1.600 Kelvin, vai dar 3.200 micrômetros Kelvin, vai dar o fator de forma igual a 0,308. É simplesmente subtrair um com o outro. 0,856 menos 0,318 vezes 0,8 mais 0,4 vezes 0,318. Que esse fator de forma aqui é igual a esse aqui.
Aí vai dar uma emissividade igual a 0,558. Tá? Uma coisa muito importante, esse valor 0,558, lógico, vai ser um valor menor que 0,8. Não tem como o resultado final dar acima do epsilon 2, que é o valor máximo que está nesse diagrama. Não tem como. Tá? Ele até poderia ser mais baixo, quer dizer, até poderia o resultado final ser mais alto se o intervalo aqui de 2 a 5 ela fosse maior, ou pegasse aqui um intervalo, sei lá, de 5 a infinito com uma emissividade diferente de zero. Aí poderia puxar o resultado final para cima. Tá? De novo, é como se fosse uma média, mas não é uma média, né, porque isso aqui não é estatística. Quer dizer, não usa, né, instrumentos da estatística, vocês conhecem lá, mediana, moda, média, enfim, é outro cálculo, né? Outra pergunta. Poder emissivo total. É só pegar o cálculo, né, o E do corpo negro, multiplicar pelo 0,558 do resultado. Aí vamos obter aqui 207 kW por metro quadrado. Tá? É a equação do corpo negro vezes a emissividade que foi calculada aí, né, espectral total. Desculpa, espectral não, falei besteira, hemisférica total, né? Espectral seria se fosse apenas no intervalo, né? Emissividade espectral é isso aqui, ó, 0,4, 0,8. Espectral, que ela depende do comprimento de onda. Agora, a emissividade total já é o valor final, depois de calcular. Tá? Aqui. E outra pergunta. Em qual comprimento de onda o poder emissivo espectral atinge o seu valor máximo? Ele ocorre quando o comprimento de onda multiplicado pela temperatura dá lá 2.898 micrometros Kelvin. Então, pega esse valor dividido por 1.600 Kelvin, então o comprimento de onda, né, lembra daquela curva de Gauss? O ponto máximo. Então, o comprimento de onda no ponto máximo é 1,81 micrômetro. Tá? Aí, o que mais? Tá? Deixa eu... Aí o seguinte, o que acontece? Bom, já falei, né, que o comprimento de onda máximo, né, a, a 1.600 Kelvin vai dar 1,81 micrômetros. Até aí tudo bem. Tá? Só que faltou mostrar essa curva aqui. O que significa isso? O comprimento de onda é 1,81, ok. Se ela fosse um corpo negro. De novo, o corpo negro seria com uma emissividade igual a 1 em todo em todo o espectro. Só que vocês viram lá no diagrama, na curva, em que tem um trecho que vai de 0 a 2, ela tem uma emissividade igual a 0,4. De 2 a 5 tem uma emissividade 0,8. Então, claro que a curva formada, né, vai estar abaixo da curva se ela fosse um corpo negro mesmo. Se ela fosse um corpo negro mesmo, né, uma potência total possível, né, seria essa curva aqui. Essa curva representa emissividade igual a 1. Mas como tem trecho que a emissividade é igual a 0,4, que está representado por essa curva aqui. Aí tem outra aqui, que é representada por 0,8. Vocês estão vendo que aumentou a potência. Por quê? Porque aumentou a emissividade. Aí, a partir de lambda 2 igual a 5, como a emissividade vai ser igual a zero, a potência vai ser igual a zero. Então, o que acontece? De novo, a pergunta é a seguinte: qual é o comprimento de onda ao qual é encontrado, qual o comprimento de onda ao qual é encontrada a potência, tomando como referência esta curva aqui, o material, tomando como referência essa curva aqui, com essas três diferentes emissividades, 0,4, 0,8 e 0,
qual é o comprimento de onda tal em que se obtém, ou que se observa, desculpa, a potência máxima. Se for ver pela curva, é representado por esse ponto aqui. Aí já está dando a resposta, né? Lambda 1 igual a 2 micrômetros. Mas tem que demonstrar, né? Tem que calcular. Como é que faz para calcular? Primeiro como é que eu vou dizer para vocês? É deduzir. Então, por exemplo, do trecho de 0 a 2 micrômetros, 0 a 2 micrômetros, emissividade igual a 0,4. Só que eu falei agora há pouco, né, que se no caso de um corpo negro, nesta determinada temperatura, o comprimento de onda ao qual a potência atinge seu ponto máximo é igual a 1,81. Até aí tudo bem. Então, na emissividade igual a 0,4, ela vai formar esta curva aqui, que ela vai de 0 a 2 micrômetros. Então, ao chegar a 1,81, ela vai parar de crescer e vai ter uma leve queda. Até aí tranquilo. Só que de 2 micrômetros para frente, a emissividade vai dobrar. Então, este ponto aqui vai ser o dobro desse aqui. Só que como é que eu vou descobrir se esse ponto é maior que esse? Porque com certeza os dois pontos mais altos vão ser o quê? O ponto mais alto do intervalo entre 0 e 2 e o ponto no 2 micrômetros, quando a emissividade for igual a 0,8. Depois não tem problema, porque eu sei que vai cair, ter uma leve queda, né? Vai cair e depois vai zerar. Assim, na mão, vocês podem até deduzir que a curva vai ser essa aqui. Isso não é difícil. O mais complicado é qual que eu vou saber que é mais alto? Este ponto ou esse? Eu sei que este ponto, o E, né? O E lambda, este ponto aqui vai ser o dobro que esse. Mas o quanto que caiu desse ponto para cá? Aí eu vou ter que calcular. É o que está mostrando aqui. Então, vamos lá. Então, de novo, se a superfície emitisse como corpo negro, o lambda máximo seria 1,81. Que, de novo, esta curva aqui, este ponto aqui. Este ponto aqui. Tá bom? Uhum. Mas estamos referindo a esse material naquelas condições. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o E? Né, que é o E de lambda Cn. Ou melhor dizendo, o E de lambda. Né? Porque aqui, esse E de lambda é cada ponto daquela curva. É cada ponto cada ponto, né, vai sair fazendo cálculo de vários pontos, vai formando a curva. Mas aí eu preciso fazer cálculo um monte de vezes para desenhar, para desenhar essa curva? Não necessariamente. Você tem que ter apenas uma dedução do que? A pergunta é, qual é o comprimento de onda ao qual encontro a potência máxima? Aí você pode deduzir de 0 a 2π, vai ser no ponto de comprimento de onda igual a 1,81. Porque a temperatura não muda, a temperatura é 1000 e tantos graus. E onde há o pulo, né, onde dobra a emissividade, né, se dobra a emissividade, logo vai dobrar a potência E lambda. Né? Então é isso. Então é só ter uma consciência que vai ter um formato como esse aqui. Tá? Então vamos lá de novo. Então, E de lambda é igual a epsilon lambda vezes E de lambda Cn. O que significa isso? É a potência em cada ponto daquela curva igual a emissividade de cada ponto, né? Mas é fácil, duas emissividades, 0,4, 0,8, vezes E de lambda Cn, corpo negro. Tá? Mas aí, de novo, ou até uma forma mais fácil. Vocês estão vendo? Não é fácil nada. E de lambda Cn, lambda... Por que está colocando aqui lambda máximo? É como eu falei, não precisa ficar fazendo o cálculo várias vezes para desenhar a curva. É só 2 pontos. Que é o comprimento de onda lá, 1,81. Se fosse corpo negro, seria a resposta final. E também
logo assim que no comprimento de onda é igual a 2, como vocês estão vendo aqui, que ele dobra. Né? Então, vamos lá. E de lambda, lambda máximo, que é igual a emissividade epsilon lambda, que está aqui, vezes E de lambda Cn. O que é E de lambda Cn? É igual a π vezes I de lambda Cn. Tá? E aí tem até uma forma de calcular que é o seguinte, se vocês colocarem no denominador Stefan Boltzmann temperatura elevada à quinta potência aqui no denominador, lógico, tem que multiplicar também, como se tivesse um anulando o outro, essa equação aqui é a terceira coluna daquela tabela. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é a terceira coluna. Os valores estão na terceira coluna. I de lambda Cn é um determinado comprimento de onda, uma determinada temperatura, sobre Stefan Boltzmann temperatura elevada à quinta potência. É isso que está dizendo. Então, tem que pegar o valor daqui, dessa terceira coluna. Aonde? Aí você tem lá, né, um determinado comprimento de onda vezes a temperatura. A temperatura é a mesma, né, a superfície não muda, né? Multiplica pelo comprimento de onda de cada ponto da curva. Ah, mas você falou aí que não precisa calcular várias vezes, só vai calcular o quê? Fazer dois cálculos. Quando o comprimento de onda for 1,81, 1,81 vezes aquela temperatura, né, vai dar 2.898, então você vai pegar esse valor aqui. E, de novo, quando o comprimento de onda for igual a 2 vezes aquela temperatura, que vai dar aí 2 vezes, tá? Vai dar acima dela, né? Vai pegar outro dado aqui. Aqui, ó. Então, um pouco de novo. Então, vamos lá. Então, esse dado aqui, então o que eu fiz? É emissividade no determinado comprimento de onda igual desculpa, emissividade. A potência, né, no comprimento de onda igual a emissividade no determinado comprimento de onda vezes vezes a emissividade, o comprimento de onda do corpo negro, né? Então, esse aqui, E de lambda Cn é igual a π vezes I de lambda Cn, divide por Stefan Boltzmann temperatura elevada à quinta potência, multiplica por ela também, e isso aqui, essa parte aqui, que é o que pega o valor da tabela, há um comprimento de onda de 1,81 vezes 1.600 Kelvin, lá na tabela vai encontrar o valor de 0,722 vezes 10 a menos 4, né? Tudo isso aqui. Aí, Stefan Boltzmann, né, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, vezes temperatura 1.600 Kelvin elevado à quinta potência. Tá? Pi, 3,14. Emissividade, naquele trecho, né, comprimento de onda 1,81, emissividade é 0,4. Aí vocês vão encontrar a potência de 54 kW por metro quadrado micrômetro no comprimento de onda igual a 1,81. E no comprimento de onda igual a 2, naquele momento que a emissividade foi igual a 0,8. Está aqui, foi calculado. Vai dar, no final das contas, um valor igual a 105,5 kW por metro quadrado micrômetro, que é um valor maior que 54. Por isso que deu aquele pulo. Então, a resposta final, o comprimento de onda ao qual a potência espectral é máxima, comprimento de onda igual a 2 micrômetros. Tá? É complicadinho, tá? Mas aí vai treinando, fazendo uns 2 ou 3 exercícios, acostuma. Então, de novo, a superfície representada por essa curva de emissividade aqui é a superfície representada por essa curva de potência aqui. Vou partir para outro exercício. Medições da emissividade direcional espectral de uma superfície de 2.000 Kelvin e comprimento de onda 1 micrômetro, então define o comprimento de onda, fornece uma distribuição direcional. Por que você, ó o ângulo, ó, o eixo x vezes c comprimento de onda é ângulo θ, que vai de 0 a 80 graus, depois de 80 a 90, emissividade igual a zero. Então tem emissividade 0,3 de 0 a 60 graus, depois aumenta, dobra, né? De 60 a 80 graus, depois zero.
Então, tem que calcular, fazer 3 limites de integração, sendo o terceiro, vai ser zerado, que emissividade é igual a zero. Determina os valores correspondentes para a emissividade normal espectral. O que é normal espectral? Normal espectral, θ igual a zero. Então, já está respondido. A emissividade normal espectral aqui é 0,3. A intensidade espectral da radiação emitida na direção normal. Então, calcula a intensidade, que é a letra I maiúscula, né? E o poder emissivo espectral. Tá? Então, vamos lá. Já respondi a primeira pergunta. Emissividade normal é 0,3. Por que eu sei? Ângulo θ igual a zero. A emissividade hemisférica espectral. De novo. É aquela brincadeira que eu falo, nesse caso aqui, emissividade média. Hemisférica, o que significa hemisférica? Toda a faixa do ângulo θ, toda a faixa do ângulo φ. Só que aqui no exercício não falo nada de ângulo φ, então fica só ângulo θ. Então seria o quê? Calcular a emissividade média baseado nessa curva aqui. Aí, de novo, pegar dado lá, né, do I, mesma coisa do exercício anterior. Vamos lá. Então, aqui, a emissividade... Espera um pouquinho. Isso. Emissividade hemisférica espectral no comprimento de onda igual a 1 micrômetro. Então, definiu. Então, a emissividade em 1 micrômetro igual a esta integral, cosseno de θ seno de θ dθ. Ah, mas por que 2? Porque eu poderia, né, colocar aqui, né, direto, aqui não está tão didático. Tem também a outra integral, né, do dθ. Desculpa, do dφ. Então, integral de dφ com os limites de integração 0 a 2π vai dar 2π. Então, o número 2 vai para cá. Né? E o que mais? Aí tem, né? Eu poderia também ter, né, outra integral, né, do comprimento de onda, mas não precisa, né? Então, é porque é um comprimento de onda apenas. Geralmente, quando a integral mexe com intervalos. Então, tá bom. Então, emissividade em um determinado comprimento de onda é igual a uma integral simples. Né? E o que mais? Aí é o seguinte, é só calcular. Só que aqui, gente, o intervalo, né, o θ, está de 0 a π sobre 2, por quê? Porque aqui no exercício vai de 0 a 90 graus, na teoria, porque na prática vai de 0 a 80. Então tem que calcular 3 vezes. Ah, mas por que no exercício resolvido está 2 vezes? Porque o terceiro intervalo seria esse aqui, emissividade igual a 0. Não precisa, vai dar 0 mesmo. Né? Então, o que acontece? Aí calcula o intervalo, né? Limite de integração 0 a 60 graus, 0 a π sobre 3, cosseno de θ, seno de θ dθ, vezes 0,3, mais 0,6 vezes 60 a 80 graus, cosseno de θ, seno de θ dθ. Cosseno de θ, seno de θ dθ, a sua integral é igual a seno ao quadrado de θ sobre 2. Aí, no final das contas, vai calcular aí, vai obter uma emissividade igual a 0,36. Claro que não pode ser um valor acima de 0,6, né? Então, a meu ver, está bastante coerente, tá? Meio que próximo a 0,3. Beleza. Que mais? Aí vocês estão vendo aqui não envolveu intensidade, potência, nada disso. É como se fosse uma emissividade média. Intensidade, aí sim, vamos lá. Então, tem lá, intensidade espectral da radiação emitida na direção normal, θ igual a zero. Aqui, ó, intensidade no comprimento de onda 1 micrômetro, θ igual a zero, 2000 Kelvin. Tá? Aí vamos lá, como é que calcula? Você pega lá a temperatura da superfície, 2000 Kelvin, multiplica por 1, né? Vai dar lá aquela primeira coluna da tabela 12 por 1, vai dar 2000 micrômetros Kelvin. Tá. E aí, a 2000 micrômetros Kelvin, aquela terceira coluna, vai dar igual a 0,493342. Só prestar atenção aqui, ó.
É porque o estagiário estava com preguiça de cálculo. Tá, pode até falar que é preguiça. Ah, por que não colocou 10,4 e tudo? Né? Para não ficar algo rotineiro, é só tomar cuidado. Então, se aqui não aparece, é porque é só ver dos vizinhos aqui. Estão vendo aqui que é uma rotina, é crescente. Quer dizer, crescente aqui, depois decresce. Então, é 10 elevado a menos 4 em tudo. Até chegar, quer ver, ó, aí já deduz, né? Se aqui é 0,107 vezes 10 a menos 4, como está caindo, então o próximo é 0,0901463 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 0,9 vezes 10 a menos 5. Aí vocês estão vendo aqui embaixo, né, menos 6, então aqui em cima é menos 5, aqui embaixo é menos 6, aí continua menos 6, assim por diante. Tá? É só prestar muita atenção, né? Ah, mas por que não colocou 10 elevado a menos em todos? Sei lá, porque quem criou esse livro aqui achou que essa rotina ia ficar muito maçante. Mas é fácil de confundir, né? A pessoa não está prestando atenção, está com sono, vai pegar o valor e esquece de multiplicar 10 elevado a menos alguma coisa. Isso que é complicado. Ah, desculpa. Então, 2.000 vai ser 0,493432 vezes 10 a menos 4. Aqui, ó. Para lambda T igual a 2.000 micrometros Kelvin, aquela terceira coluna, né? I de lambda Cn dividido por Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quinta potência, vai ser igual a 0,493 vezes 10 a menos 4. Falei, né? 3 casas decimais está de bom tamanho. Para que isso? Porque a pergunta é que eu quero saber a intensidade, o I. A intensidade espectral da radiação emitida na direção normal, θ igual a zero. Então, eu pego esse valor aqui, desculpa, eu pego isso aqui, I sobre Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quinta potência, igual a 0,493 vezes 10 a menos 4. Stefan Boltzmann, todo mundo sabe o valor, né? 5,67 vezes 10 a menos 8. Temperatura elevada à quinta potência, 2.000 Kelvin. É só colocar o I em evidência, vai dar 8,95 vezes 10 a quarta potência watts por metro quadrado, micrometro estéreo radiano. Só que tem uma coisa. Ele está perguntando na só normal. A só normal, emissividade igual a 0,3. Então, pega esse valor, multiplica por 0,3, o resultado final vai dar 2,69 vezes 10 a quarta watts, metro quadrado, micrometro estéreo radiano. Aí depois calcula o E, que é a potência. Então, a potência, como é que calcula? Potência, né? Assim, como se fosse um corpo negro, há uma emissividade daqueles valores lá que vocês viram lá nas curvas aqui. Então, a pergunta. O poder emissivo espectral. Por que espectral? Porque tem uma limitação aqui do comprimento de onda. Então, o poder emissivo, no caso aqui, como é que eu faço? Eu pego o E, né? A potência é E de lambda C igual a π vezes I. O I foi calculado, né? 2,69, conforme vocês estão vendo aqui. Ou também poderia pegar 8,95 vezes, né? Peraí, gente. É isso. Então, a potência, né, igual a emissividade, o comprimento de onda que é fixo lá, 1 micrômetro, né? E aí cai aquele primeiro cálculo, né? Porque vocês estão vendo aqui, né, que a potência, desculpa, a emissividade hemisférica espectral deu 0,36. É que eu já poderia ter colocado aqui no começo, né? Então aqui é o quê? A potência igual a 0,36 vezes π é que coloca o 0,36 aqui no final. Então, potência E de lambda Cn igual a 0,36 vezes π vezes a intensidade que tá aqui, né? Não, desculpa, não pode pegar aqui não, tem que pegar aqui, ó, 8,95, né? Que é igual, no final, 1,01 vezes 10 a quinta potência. Então, de novo,
E de lambda Cn igual a emissividade, que é 0,36, vezes π, vezes I de lambda Cn, que é essa aqui, 8,95. Porque aqui eu estou levando em consideração a potência dentro daquela emissividade média, né? Que é aquela aqui do primeiro cálculo, 0,36. Aí no final das contas vai dar esse valor aqui, 1,01 vezes 10 a quinta watts metro quadrado, micrometro. Por que micrometro? Porque foi definido aí a potência naquele comprimento de onda apenas, que é igual a 1 micrometro. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Aí o próximo, absorção, reflexão e transmissão. E em muitos desses cálculos aqui, vocês vão ver ainda neste tópico. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer mais 2 vídeos aí e termina esse capítulo. Tá? É isso aí. Até o próximo.